O que o motor a combustão, a edição de um gene e a internet têm em comum? Bom, hoje a gente vai conectar esses pontos para contar uma história fascinante sobre o progresso da humanidade. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que significa evoluir? Será que é só uma questão de biologia, de seleção natural e tudo mais? Ou será que a evolução humana também está ligada aos problemas que a gente resolve e, claro, aos novos problemas que a gente acaba criando no processo? Então, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A nossa jornada começa com o primeiro grande obstáculo da humanidade, né? Nossos próprios limites físicos. A nossa força e a distância que a gente conseguia percorrer. Pensa só, durante séculos, o progresso era medido basicamente pelo quanto a gente conseguia andar ou cavalgar. Era isso. Mas aí, lá no século XIX, uma invenção revolucionária, virou esse jogo completamente. E tá aí ele, o motor de combustão interna. Uma máquina genial, né? A ideia era simples, mas transformadora. Pegar a energia de um combustível e transformar em movimento, em força mecânica. Foi o que deu o pontapé inicial para uma nova era de mobilidade, de poder, de tudo. E o mais incrível é olhar para esse processo, que parece super complexo, e ver que ele se resume a 4 passos bem definidos: admissão, compressão, expansão e escape. Esses 4 tempos não moviam só um pistão, eles literalmente empurraram o mundo inteiro para frente. Pronto, a humanidade tinha vencido a distância. Com isso, a sociedade, o comércio, a cultura, tudo foi transformado para sempre. Foi a solução que nos colocou de vez na era moderna. Ok, então a gente conquistou o mundo lá fora. Mas e os limites que estão escritos aqui dentro, no nosso próprio DNA? Pois é, o próximo grande desafio era muito mais íntimo. Exato. A nova fronteira não era mais o espaço físico, mas o nosso próprio código genético. O desafio agora era lidar com a loteria da biologia, com as doenças hereditárias que passavam de geração em geração. E a solução para isso veio na forma da edição genética. Uma tecnologia nossa com poder que soa quase divino, né? A capacidade de entrar no nosso DNA e literalmente reescrever o código da vida. E é aqui que o debate fica sério, porque uma coisa é usar essa ferramenta para fins terapêuticos, para curar doenças como fibrose cística. Outra coisa, bem diferente, é usar para melhorar um ser humano, aumentar a inteligência, força. Onde é que a gente traça essa linha? E aí, a gente vê o padrão se repetindo, né? Assim como o motor a combustão, essa solução incrivelmente poderosa acabou criando um monte de problemas novos. Problemas complexos e, em muitos casos, eticamente bem perigosos. Olha esse número, 2,1 milhões de dólares. Esse é o custo de uma única dose do Zolgema, uma terapia genética. A pergunta é imediata e bem direta. Quem vai ter acesso a essas curas? Quem pode pagar por isso? De repente, a gente se vê de frente com dilemas gigantescos. O risco de criar uma elite genética, sabe, uma espécie de eugenia de mercado. A gente começa a ameaçar a diversidade e abre a porta para a ideia de bebê sob encomenda. E a pergunta mais difícil de todas: quem é que vai decidir o que é uma característica desejável? Tem uma frase do filósofo Michael Sandel que resume isso perfeitamente. A ciência deve servir à humanidade, não redefini-la. Acho que isso diz tudo sobre a responsabilidade que a gente tem nas mãos agora. E aqui está o ponto central. Esse ciclo resolve um problema, cria outro, não é exclusivo da genética. É um padrão que a gente já conhece. Lembra do motor? Ele nos deu mobilidade, mas também trouxe poluição e as mudanças climáticas, o que forçou o próprio motor a evoluir. E mesmo a solução para o problema do motor, que são os carros elétricos, bom, não é uma solução mágica. Como a gente pode ver aqui, ela traz um novo conjunto de escolhas e dilemas. Envolve custo, eficiência, de onde vêm os materiais para as baterias. É sempre uma troca. Então, parece que a gente tem um padrão, né? A cada problema que a gente resolve, criamos outros, talvez até mais complexos. A grande pergunta agora é: como é que a gente lida com isso? Como a gente navega nesse futuro? A resposta talvez esteja numa terceira grande revolução. E ela não é sobre motores ou genes, é sobre comunicação. A evolução humana agora não depende só de mutação aleatória, mas sim de inovação cultural e, principalmente, de escolhas morais que a gente faz em conjunto. E isso nos leva a uma ideia bem poderosa, a do panóptico invertido. A frase diz tudo: as lentes do panóptico agora apontam também para os poderosos. Ou seja, se antes era o poder que vigiava todo mundo,
Hoje, a tecnologia permite que todo mundo vigie o poder. Isso não é só teoria, né? A gente vê na prática o tempo todo. Fotos de abusos numa prisão que mudam a opinião pública sobre uma guerra. Um político que perde a carreira por um comentário infeliz gravado num celular. Cidadãos comuns, com um blog ou uma rede social, cobrando respostas de grandes instituições. Então, a comunicação global virou a nossa meta-ferramenta. É a ferramenta que a gente usa para discutir a ética de todas as outras. Seja a edição genética, seja a crise climática, esses debates agora acontecem numa imensa praça pública, que é a internet. E é por isso que tudo isso importa tanto. O nosso futuro, a nossa próxima etapa evolutiva, não vai ser definida por um novo motor ou por um gene editado. Ela vai ser ética e vai ser decidida nessa conversa global que a gente está tendo agora. A gente construiu as ferramentas para mudar o mundo e para mudar a nós mesmos. A questão que fica é, que futuro a gente vai escolher construir? No fim das contas, a grande lição talvez seja essa. Em meio a tantas tecnologias incríveis, a ferramenta mais poderosa que a gente tem pode ser justamente a nossa capacidade de conversar sobre todas elas.